Boa noite a todos. Nós hoje vamos falar sobre a paz. Engraçado que eu estava precisando buscar motivos para estar em paz nesses dias conturbados. E eu falei assim, por que não levar esse assunto? Só que na verdade é um roteiro, né? Então nós vamos aqui trazer o Emmanuel, Haroldo Dutra Dias, Paulo de Tarso, J Quest e um psicólogo. Então, realmente é um roteiro. Por que é um roteiro? Porque nos dias que nós estamos vivendo, né, nesse período, inclusive, mais a nível mundial do que nosso pessoal, nossa casa espírita, o nosso lar, né, o nosso planeta está mais difícil e às vezes nos deixa inseguros, né? Então, daí esse tema. E o Emmanuel já falou dele no Vinha de Luz, no Fonte Viva. E o Emmanuel, ele é maravilhoso para nos dar possibilidade de aprender, né? Então, tudo que eu vou falar não é a Conceição, não. Eu catei dessas pessoas, tá? Então, vocês não ficam bravos, no final a gente esclarece, porque, assim, eu até achei incrível o quanto de coisas, de fontes que tem, né, sobre o assunto. Então, é porque nós estamos realmente precisando. E uma vez o Haroldo Dias falou assim, quem precisa ouvir são os ouvidos que estão mais perto. Então, eu realmente preciso muito desse tema, então eu quero dividir com vocês, né? Então, nós vamos começar por uma frase de Jesus Cristo, que vocês devem lembrar. Jesus falou que a paz ele nos deixava. Eu vos deixo a paz, né? A minha paz que vou deixar, a paz dele. Não é a paz do mundo, mas a forma certa é assim, a paz vos deixo, a minha paz vos dou. Não vos dou como o mundo a dá. Por quê, pessoal? Por que a paz de Jesus é diferente? Qual é a diferença? O que tem na paz terrena? A paz terrena, por ela ser nossa, daqui ela vai mais para o lado dos prazeres, ela é de curta duração, ela tem que ser renovada constantemente. Então, uma vez eu quero mudar de serviço, uma vez eu quero começar um emprego, outra vez eu quero começar um relacionamento, outra vez eu quero participar de um grupo. Então, nós vamos buscando motivos. E cada vez que nós alcançamos, nós buscamos outros. Essa é a paz terrena. Só que a paz de Jesus, ela deve acontecer, ela deve continuar nos firmando, por mais conturbado que esteja a nossa volta. Por quê? Porque essa paz nós vamos alicerçar na fé e nos ensinos cristãos, nos ensinos que estão nos evangelhos, nos ensinos que Jesus nos deixou. Então vai acontecer algo triste, algo terrível, algo que me abala, eu não posso me abalar? Claro, você vai se abalar, só que você não pode perder o equilíbrio. Você não pode desistir do dia seguinte. Você não pode desistir de sair da cama e fazer suas obrigações. Porque constantemente, nós desse mundo, estamos sempre com essas turbulências nos alcançando, né? Então, já está claro para a gente que a paz de Jesus ela é duradoura porque ela nos torna mais fortalecidos. Mas eu não consigo orar, não rezo muito, não sei, eu sei que Jesus existe, mas está lá. Então, nós vamos meditar nas horas difíceis. Meditar para não agir de forma intempestiva. Então, nós vamos ver que a paz ela é uma conquista. A gente, normalmente, quando é jovem, nada de tranquilidade. Tudo tem que ser para ontem. E se a gente está tumultuado, a paz não chega até a gente.
E nós vamos verificando que com a surra da vida, nós vamos ficando mais firmes. Nós vamos aprendendo a não nos deixar, vamos dizer, sentir a dor tão forte, sentir o tombo tão quebradiço. Então, a paz ela é uma conquista, cada um da sua forma. Mas nós vamos ver que tem orientações para isso, né? Então, nós vamos dar essa parada para a canção do Rogério Faustino, que é aquela canção Dias Melhores. Eu não sei cantar, eu vou ler. Tá bom? Que nós precisamos só de um trechinho. Quando ele fez essa música, eu acho que ele pensou em todos nós, a humanidade, andando, caminhando, esperando lá na frente um dia que todo mundo ia ser seguro, tranquilo, feliz, realizado, todo mundo junto. Foi o que eu imaginei quando, por um acaso, eu ouvi a música. Falei, nossa, ela vale para pôr na paz, mas para a gente discutir. Então, ele fala assim, na canção, vivemos esperando dias melhores. Claro que nós queremos dias melhores, está difícil, agora a gente quer que melhore, né? Dias de paz. Nós esperamos que esse dia chegue com paz. Não estamos vendo aqui nada de luta, né? Dias a mais. Dias que não deixaremos para trás. Nossa, se é um dia cheio de paz, nós não vamos esquecer nunca, nós vamos continuar dessa forma. Aí ele fala, vivemos esperando o dia de sermos melhores. Melhores no amor, melhores na dor, melhores em tudo. Mas hoje nós vamos aprender a ser melhores agora. E vamos ver que nós já fomos várias vezes. Né? Algo nos balançou e nós conseguimos o equilíbrio e até auxiliar outras pessoas. Aqui não fica tudo na mente. Mas depois vocês vão parar e vão pensar e vão ver que vocês já foram vitoriosos nesses rumores da vida por várias vezes. E vamos continuar sendo. Então, a dor nos balança. De qualquer forma que ela seja, nós vamos ver várias possibilidades aqui. E rumores sempre estão chegando aos nossos ouvidos, à nossa casa, ao nosso trabalho, ao nosso, vamos dizer, caminhar na evolução, né? Então, vamos ver só. A paz de um dia, como está na música, desse dia que vai chegar, vocês acham que existe muito movimento para isso? Ou existe uma inércia? O que parece para vocês? Será que eu julguei errado? Porque esse foi o julgamento que eu fiz quando eu comentei. Foi o julgamento que eu fiz diante do que eu já tinha lido, né? Será que é possível nós esperarmos e a paz chegar? Que a paz depende de outras coisas que não de nós mesmos. Exatamente, depende de outras coisas que nós mesmos em termos. Por quê? Não é assim. Exato. Para que a nossa volta seja turbulenta e nós continuamos pacificados, isso é possível? O que nós vamos precisar crescer? Além da fé, que eu já citei a fé. Então, vamos continuar um pouquinho mais, porque eu não posso dar resposta assim, não. Vamos lá. Então, a regra, são várias regras. Regra principal, autoconhecimento. Gente, autoconhecimento é muito difícil, tem que ler, estudar, fazer análise, autoanálise. Pode ser com os doutores também. Pode ser com os doutores também. Mas tem que buscar o autoconhecimento. Né? Aceitação. Puxa, aceitação? Mas como eu vou aceitar que tudo lá fora está uma bagunça e eu vou aceitar e eu vou ficar tranquilo? Daqui a pouco a gente vai ver. Racionalidade. Eu não posso me deixar ir muito pela emoção. Lógico que nós somos emoção. Mas, quando nós estamos numa situação que é de nos tirar o chão, nós precisamos estar fincados na racionalidade, na razão. A paz exige virtude. Caramba, eu sou boa. Você é bom, você é bom, você é bom, você é boa.
Que virtude é essa? O que vocês acham? Virtude. Pessoal, se eu agir assim, como um animal que não está controlado, que não tem controle, eu vou conseguir paz? Se eu agir de qualquer jeito? Se eu pensar só em mim? Se eu pensar só em mim na sociedade, em qualquer lugar, eu tô sendo ética? Não, né? Nós vivemos em sociedade, vivemos em família, vivemos em grupo religioso. Nós temos que ter ética. Esta ética está numa dessas virtudes, está nesse campo da virtude. Além disso, essa ética vai fazer com que a gente cumpra nossas obrigações, não é? Se eu não cumpro minhas obrigações, eu mesma vou ter problemas, né? Tem que pagar as contas, não pago. Tem que trabalhar, não vou. Tem que manter o serviço, vou sair rápido. Então, nós não estamos tendo virtudes necessárias a nos trazer segurança. Porque se eu tenho segurança, mais uma forma de eu ter paz. E a resiliência. Puxa, resiliência, como é difícil a gente exercitar isso e passar um dia a ter resiliência. Parece que ser resiliente é não ligar para as coisas. Será que é isso? Não só isso. Resiliente é ter fortaleza nas dificuldades. É achar outros caminhos para percorrer uma situação atípica, uma situação diferente. É continuar lutando, mesmo que a caminhada esteja difícil. Tem que continuar caminhando. Então, a resiliência, ela é continuar firme. Firme no que tiver no nosso caminho. Porque todos nós temos um objetivo, não temos? A gente tem um objetivo. Nosso objetivo pode ser que da adolescência mudou, mas a gente tinha. Pode ser quando nós formamos uma família, mudou, mas nós tínhamos. Então, a gente sempre tem um objetivo. Então, a resiliência é persistir e alcançar esse objetivo. Vocês estão entendendo? Esses bracinhos da paz, para chegar à paz? Então, tá. Aí, temos uns lembretes também para a gente não se abalar, tá? No dia a dia. Porque os nossos dias eu sei que são conturbados, eu sei que eles vêm com pacote de surpresa desagradável. Então, quais são esses lembretes? Nem tudo está sob nosso controle. Então, eu tenho que pensar bem na situação que acontece. Eu posso fazer alguma coisa para melhorar? Então, eu vou agir nesse sentido. Eu não posso? Eu vou me manter calma, porque não depende de mim. Outra regrinha. As opiniões dos outros não definem o que você é. Então, tem pessoas que vão muito na opinião do que o outro fala. Ai, mas fulano falou isso. Ai, mas não sei o quê. Nós temos que ter a nossa opinião formada de acordo com o que nós estamos vivendo e com o que nós temos em essência, que a gente falou, né, no sábado passado. Então, a opinião dos outros não pode fazer com que a gente mude de um caminho, pessoal. De forma alguma. Se uma pessoa te orienta a determinada coisa, em duas possibilidades, teu coração está pedindo uma, você fica naquela que o seu coração está pedindo. Porque tem o teu mentor te intuindo e tem a sua essência gritando alto. Problemas fazem parte do crescimento pessoal. Nós temos problema para nós crescermos. Se não tiver problema, a gente ia ficar lá parada, não ia fazer nada. Não ia estudar, não ia continuar estudando depois que acabou tudo de trabalho. Nós íamos ficar paradão. Então, os problemas são para nos fazer crescer pessoalmente e espiritualmente. E isso em todos os indivíduos. Às vezes, nós vemos os filhos sofrendo, os adolescentes sofrendo na escola, no caminho da escola, ou alguma coisa, ou aqui mesmo, na evangelização. E é um processo. Nós temos um processo, vários processos difíceis. Então, esses processos difíceis são para nos tornar mais fortes, espiritualmente e individualmente. E quando nós somos mais fortes individualmente, nós podemos ser mais fortes no grupo, nós podemos auxiliar o grupo. Vamos ver isso daqui a pouco. E aí,
Eu encontrei um texto do Momento Espírita, faz tempo, 2020, 2022, alguma coisa assim, onde fala também da paz. Vocês veem que é roteiro, gente. Tão difícil que é. Então, são roteiros. Então, lá eles usaram muito desses dois textos do Emmanuel, tanto da Fonte Viva quanto do Fonte Viva e o outro livro, que agora não lembro o nome. Não, é Fonte Viva e... É que os dois são parecidos. Fonte Viva, Vinha de Luz. Isso, os dois. Então, o Emmanuel fala assim pra gente. A paz é um dos tesouros mais desejados nos dias atuais. Na verdade, sempre foi, né? Porque antigamente, com a vida mais simples, também era difícil ter paz. A paz, sendo uma conquista, ela será... Desculpa, a paz sendo uma conquista, será que estamos investindo nessa conquista? Nós estamos buscando a paz? Ou nós estamos paradão? Ai, meu vizinho está lá bagunceiro. Ai, esse jovem dentro de casa que faz um barulho. Então, nós temos que investir nisso. Ou nós vamos deixar como está? E se nós investimos no que está nos perturbando, que é possível, gente, só no que é possível a gente fazer, tá? Não vamos pensar em outras coisas que não dependem da gente. Só o que é possível. Nós vamos ter que investir nisso, no que está tumultuando. Só que tem formas erradas. Eu posso ficar revoltada, eu posso ficar nervosa, eu posso ficar brava, eu posso ficar brigando. E eu posso tentar ver onde eu posso agir. Com quem eu posso conversar? O que eu posso fazer naquele grupo? Ou naquelas questões? Então, eu vou ter que agir, né? Parar nunca. Então, nós temos que investir, mas investir de forma correta. E isso só observação, meditação, oração, que vai estar nos orientando. Nós oramos para louvar, nós oramos para pedir e nós oramos para agradecer, né? Então, quando está tudo muito tumultuado, você nem pede. Você ora para louvar, porque Deus existe, uma hora vai te auxiliar. Então, oração. Caso buscamos a paz em caminhos tortos, como é que nós vamos saber que está no caminho torto? Não está tendo resultado? Não está tendo resultado porque eu não fiz nada. Ou se fiz algo errado. Aí não vou ter resultado positivo para a paz. Então, nós precisamos ter o tempo todo uma análise e um julgamento que nós vamos acertar quanto mais nós estivermos propensos a nos avaliar e avaliar a situação e compreender quem está envolvido. A hora de crise tem para todo mundo sempre, não é mesmo? Tem no nosso serviço, tem em casa, tem no caminho, tem no ir e vir, tem no convívio familiar. Agora, se nós mantivermos a paz numa hora de crise, nós não vamos agir com violência. Nós não vamos também, tipo assim, tô nem aí, não ligo, isso vai passar. Não, nós vamos receber esse momento, essa hora, que é uma hora vamos dizer, de desequilíbrio, e nós estamos envolvidos naquilo. Nós estamos envolvidos de alguma forma. Então, nós vamos nos manter calmos, tranquilos, porque quando nós nos desesperamos, nós acabamos de ter um pensamento negativo em relação à situação que está acontecendo e nós dificultamos que o plano espiritual atua. Porque nós não prejudicamos a nossa vida mesmo. Ninguém está prejudicando a própria vida, a não ser que tenha vícios, né, falta de respeito com o próximo, coisas assim que saiu daquela listinha que nós falamos que é necessário seguir. Então, quando nós nos mantemos calmos, tranquilos e esperando, porque nós estamos ali para fazer o que é possível para melhorar e o que não for nós vamos aguardar. E se nós estamos nesse período temerosos, xingando,
procurando o culpado e agindo com violência, o que poderíamos ter de ajuda do plano espiritual ou dos outros que estão envolvidos vai por água abaixo. E aí sim fica um caos. Outra coisa, o pessimismo, a gente, não sei se vocês, acho que todo mundo já ouviu falar, que já foram contados, quantos pensamentos nós temos em um determinado tempo ali, é muita quantidade. Só que, eu não sei se vocês já leram alguma coisa de filosofia, os pensamentos podem ser controlados. É muito difícil, mas pode. Qual é a tendência de nós termos pensamento? Negativo ou positivo? Negativo. A tendência. Nós já estamos aprendendo a caminhar. A tendência é que tenhamos pensamentos negativos de medo, de insegurança está ali, de doença, de julgamento. Então, quando nós nos mantemos, conseguimos dissolver essa nuvem de pensamento, de pensamento negativo, controlando o que nós pensamos e passamos a pensar bem do próximo, o bem da situação, uma melhora, daqui a pouco vai melhorar. Nós trocamos pensamentos negativos por pensamento positivo, nós vamos auxiliar que aquela situação infeliz seja equilibrada. Por quê? Porque quando uma pessoa está em paz, ela consegue pacificar o entorno, ela consegue ser exemplo para o entorno e ela consegue que isso espalhe. Daqui a pouco nós vamos achar uma forma mais fácil de entender isso. Quando nós analisamos uma situação difícil, nós analisamos, comentamos, depois nós temos que voltar ao equilíbrio para um julgamento positivo. Evitar julgamento negativo em qualquer situação. Por quê? Porque quando nós estamos julgando negativo, nós estamos contaminando aquela situação e dando força para que ela fique mais complicada ainda. Lembra que onde você está, o que você faz, o que você pensa, tem vários olhos sobre você, que são os amigos espirituais? Então, o nosso pensamento positivo atrai nossos amigos bons. Os nossos pensamentos negativos atraem aquele monte de amiguinhos que querem ficar naquela onda vibratória de pessimismo e destruição. Então, é como se nós estivéssemos acendendo uma fogueira e alimentando essa fogueira. Quando eu falo fogueira, eu falo no sentido de queimar coisas que incêndio, tal, coisa assim. É no sentido figurativo, mas pensando que acender uma fogueira para destruição, tá? Diante de um caso de agressão, ixi, agora você vai ficar bravo comigo. Diante de um caso de agressão, se nós agredirmos, nós vamos estar cometendo um ato de delinquência. O outro agiu de forma agressiva, como é que eu vou fazer a mesma coisa? Ah, mas vai chamar a polícia, da parte, não sei o quê. Aí nós vamos lembrar de uma lição de Jesus, que foi uma das lições do monte. E que Jesus falou para que nós dessemos a outra face, e eu até pouco tempo pensava que, bateu aqui, opa, bate aqui. E na verdade, as parábolas, elas não são para serem levadas ao pé da letra. Quando Jesus fala assim, dá a outra face, você recebeu uma agressão. Então você vai ficar em paz, tranquilo, mostrando aquela pessoa que chegou brava, te culpando, falando um monte, que você tem paz e que você vai se manter em paz. Ela veio com agressão, você vai com paz. É a outra face da agressão. Ela vem com xingos, você vai com silêncio. Ah, mas eu tô sendo muito bobo, que é isso? Como é que vai falar isso para mim? É o que Jesus falou pra gente. E se você pensar em alguma situação, se você não viveu o que você assistiu, você vê que realmente uma situação negativa, se você consegue se manter equilibrado, ela dissolve rapidinho. Eu já vivi muito isso, gente. Só que eu não sabia que estava dando outra face.
depois que eu vim a saber, né? Depois eu chegar e falar assim, nossa, Conceição, como é que você conseguiu ficar sem reagir, né? A pessoa estava toda desequilibrada. Se fosse reagir, as duas expulsas da escola, que era professora também. Então, né, nós íamos as duas responder processo, tal, não sei o quê. E realmente é isso. Alguém tem que ter equilíbrio, que sejamos todos nós que estamos aprendendo o Evangelho, né? A ficarmos impassivos para os momentos de revolta, de xingo que venham até nós, como se tivéssemos uma carapaça. E vamos ter essa carapaça porque nós também temos a forma de chegar até isso. Então, gente, quando Jesus fala ofereça outra face, não é para deixar que nos bata mais ainda, mas é para que nós tenhamos uma atitude que anule aquela pessoa que está desequilibrada, tá? Eu sei que é difícil, é difícil. Agora, o melhor remédio, orar. Quem está em prece, sabe que está protegido pelos amigos espirituais, por Deus, por pensamentos positivos, porque aprendeu a ter pensamento positivo, aprendeu que se aguardar as coisas melhorem por elas mesmas, porque não só elas, tem coisas que não dependem de mim com aquela pessoa, tem várias pessoas envolvidas. Imagina, todas essas pessoas têm mentores deles. Não é mesmo? Então, não é só você aquela pessoa. Tem vários envolvidos ali. E tem muita gente querendo que a situação termine de uma forma positiva. Quando eu me desespero, saio da oração, me desespero e fico falando, eu já estou, como eu disse da outra vez, contaminando isso. Então, a oração também ajuda a buscar o equilíbrio, tornar a pessoa fortaleza. E mais, a pessoa que tem esse equilíbrio emocional, não porque ela ganhou, mas porque ela conquistou no dia a dia, ela tem luz. Mas essa luz, ela vem como fortaleza. Então, ela tem a certeza de que os momentos ruins passarão. Isso lhe dá uma confiança de ficar calma e em paz, colabora, a calma e a paz colabora para que a situação melhore. E ela fica mais fortalecida, porque ela não desgastou. Nossa, pessoal, vocês sabem como desgasta a gente entrar numa contenda, não é? Desgasta. Jesus amado, como desgasta. Aí, quando você para um pouco, você espera, deixa um tempinho, vai pensando, vai olhando, vai conversando com seus botões, imaginando, dá para fazer melhor? Nossa, será que não tem alguém para ajudar? Busca ajuda. Então, isso é contribuição para a saída desses instantes que nos perturbam. Impactos emocionais, vocês têm, gente? Impactos emocionais. Então, também eles estão aí para nós ficarmos mais fortalecidos espiritualmente e individualmente. Então, nós devemos guardar a fé em Deus. E nós, quanta coisa de novo, lembrando a vocês que vocês já passaram. Vocês já venceram um monte de coisas. Vão continuar vencendo, porque Deus quer que vocês vençam. Vocês foram feitos para vencer. Certo? Então, permaneçam com esta fé em Deus e nos seus mentores. Porque Deus bondosamente deixou um amigo mais pertinho da gente. Por que ele fez isso? É a forma de estarmos sendo vigiados mais de perto. Mas Deus está lá. Pode chamar quando vocês quiserem. Quando nós estamos desse jeito, conectado com Deus, com a fé, fortalecidos, nós não vamos nos afastar de Deus. Nós não vamos perder a nossa paz interior. A paz vai continuar aqui. E nós vamos ter mais capacidade de vencer qualquer coisa que seja. E essa paz vai colaborar, já tinha falado de uma outra forma também, com que as coisas se resolvam, tá? Então, nós devemos criar um ambiente de paz. Nós devemos lutar para criar, tá bom? No lugar que não é possível, vocês saiam. O lugar não merece vocês, né?
Então, essa paz vai colaborar, eu já tinha falado isso com a paz na nossa volta, no nosso grupo, na nossa casa. Posso falar mais um pouquinho? Posso? Tá. Eu quero chegar a Paulo de Tarso, estou quase chegando. Gente, a paz mundial. Eu e você juntos podemos colaborar? Diretamente? Diretamente, você acha? Eu acho que sim. Se eu e você começa, ou começa o José nessa um, todos vão colaborar para a paz. Agora, se cada um ficar no seu canto sem fazer nada, não vamos ter paz. Eu tenho orado para aqueles amiguinhos terríveis lá que dá vontade de dar um tapa nele. Aí eu falei, Deus, hoje eu pedi perdão para Deus 2 vezes, porque eu acabava julgando a situação, né? Então eu tinha que orar mesmo e pedir que lá, junto de tudo aquilo, estejam os nossos amigos iluminados. Que Jesus esteja com todos os mentores encarregados por cada nação. Assim, é assim que nós temos que pensar. Vamos ter medo? Não, porque tudo está na mão de Deus. Jesus é o governador planetário e Jesus está no comando. E ele falou, meu pai sempre trabalhou e eu continuo trabalhando. Imagina que ele está lá descansando, vendo esse pouco. Então vamos ter confiança. Quando surgir algum canto sobre a situação, vocês façam a sugestão, vamos orar, né? Agora, tem 3 coisas, 3 características que a gente precisa ter. Tolerância. Gente, não pode ser pavio curto. Todo mundo tolerante. Temperança. Né, Áurea? Então, a gente vai exercitar. Temos que ter tolerância, temperança. E a virtude, que é aquela questão ética de cumprir os nossos horários e nossas obrigações. São os caminhos principais da paz, porque eu não posso esperar o dia de paz, a não ser que eu me mova para que ele chegue, né? Para cada um vai ser num momento diferente. Então, tolerância, temperança e ética. Somente o Senhor, Deus, pode autorizar o Espírito à paz verdadeira. Lá no nosso começo, a paz do mundo, a paz de Cristo. Olha, é difícil ter a paz de Cristo, não é? Mas temos a receita. Com a receita a gente faz. Busca a paz que excede o entendimento. Não é só buscar a paz. Ela tem que ser assim, algo que você não explica. Você sabe que está tranquila. Você sabe que não vai ser mais abalado. Coisas ruins podem acontecer com você. Lógico. Mas porque você não é especial, você é igual a todo mundo. Coisas ruins já me aconteceram. Coisas ruins vão acontecer. Só que eu não vou gritar, desesperar, me matar, deixar de viver, xingar todo mundo, ou xingar ou procurar culpado. Porque nós sabemos que estamos vivos para perder um ente querido, para sofrer traição. Aliás, uma vez, Chico Xavier falou assim, quem nunca foi traído, quem nunca apanhou, quem nunca foi roubado, quem nunca... Foi falando um monte de coisa. Tá na terra passeio. Ele citou várias situações sofridas, todas elas é para nos exercitar. Em vários, como é que eu vou dizer? Em vários adjetivos que um cristão precisa ter. Tá? Mas não posso pedir para Deus para eu só ser feliz? Pode pedir. Mas ele vai te dar lição. Né? Pedir pode. Então, gente, a paz que excede todo entendimento, ela é a paz verdadeira. Por quê? Porque a pessoa que chega nesse local, nesse patamar, essa paz, ela entrou portas adentro do espírito. Às vezes, nessa encarnação, ela até já nasceu meio treinada a levar porrada. Pode ser, né? Não tem aquela pessoa que tem fé e você fala assim, nossa, como é que tem tanta fé assim?
e não perde essa fé. Diz uma vez, eu não sei que literatura que eu vi, que essas pessoas, elas já sofreram tanto na outra encarnação, que elas sabem que vai dar certo. Por piores situações que passam, sabe que vai dar certo. Então tá, então nós vamos agora para a carta para o Paulo. Vocês conhecem? Quem é que não conhece o Paulo de Tarso? Todo mundo conhece? Conhece? Então tá. Paulo, depois de muito sofrer, ele passou a escrever cartas, porque ele, embora não viveu com Jesus como apóstolo, ele é chamado de apóstolo, porque ele trabalhou esclarecendo povos, e aqueles povos fora de Israel, por isso que se falava que ele era o apóstolo dos gentios. Paulo foi preso várias vezes, várias. Ele foi apedrejado 2 vezes. E a maioria das cartas que ele escreveu, ele estava preso. E ele mandou uma das cartas, são várias, a dos Filipenses, desculpa, não peguei o número. Ele estava estimulando, sempre as cartas eram para estimular as igrejas que estavam longe, passando por dificuldade. E ele era muito julgado porque ele foi um ser terrível, porque ele era sacerdote. E ele caçava os cristãos para matar mesmo, né? Condenar. E todo mundo, quando ele começou a falar, não acreditava nele. Como é que ele melhorou de uma hora para outra? Não acreditava, ele não tinha nem coro. Então ele falou assim: me esqueço nas coisas passadas, que é o que ele tinha sido, e sigo avante para as que estão adiante. O que o Paulo tinha diante dele se estava na prisão? Ele queria a glória de servir Jesus. E ele conheceu a paz de Pedro, que ele conheceu Pedro. Ele queria ter aquela paz que o Pedro tinha. Então ele sabia o que ele queria. Então ele esquecia tudo que falavam dele do passado, porque ele queria essa paz. Outra coisa que ele falou assim. Peraí. Ele também mandando a carta para os rapazes. Gente, para os rapazes, desculpa, para as igrejas. Tudo isso ele estava preso. Ele falou assim: alegram-se sempre no Senhor. O que a gente costuma fazer quando as coisas estão ruins? Xingar, reclamar, vociferar. Então ele falou assim, para as pessoas sempre se alegrarem no Senhor Jesus, porque assim eles colocariam os pedidos deles no pé de Deus e esperavam. Essas pessoas iam reclamar depois disso? Se iam colocar tudo o que precisava nos pés de Jesus e esperar, iam esperar que tudo acontecesse, depois pedir nos pés de Jesus. E por último, ele fala, tudo que for justo, amável, respeitável, puro de virtude, não é o que nós estávamos falando? Olha só, amável, justo, respeitável, e de louvor que seja isto que ocupe o seu pensamento. Só das coisas boas, gente. Escolher consciente o que vamos ocupar na nossa mente. Então, cada um escolha as coisas boas. Espiritualidade, aí já é a nossa conclusão. Espiritualidade é aprender a sair da prisão da nossa mente. Lembra que eu falei dos pensamentos negativos? E que nós deveríamos controlar o pensamento e trocar, substituir por pensamentos positivos? É uma luta, mas é possível. Então, nós vamos sair, pessoal, daquela prisão. Nós ficamos aprisionados naqueles pensamentos ruins, medo, insegurança, pensamentos ruins, julgamento, e vamos deixar a nossa mente livre. Para quê? Para buscar a paz. É um roteiro. É um roteiro longo, extenso, mas possível, não é possível? É possível ou não é? É possível. E é isso que eu quis trazer para vocês hoje.